Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao webinar que a gente está fazendo aqui, FETransporte Brasil e Educa Seguros. Hoje o assunto é coronavírus, seguros de transporte, de cargas, e a gente está aqui, eu, Anderson, fundador da Educa Seguros, e o Rogério, para falar um pouquinho sobre esses assuntos, não é isso, Rogério? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Anderson. Obrigado, pessoal. É uma oportunidade que nós teremos aqui para falar um pouco sobre a pandemia do coronavírus e o que ela está afetando o mercado de transporte como um todo. É isso aí. A gente já está iniciando aqui nosso webinar e queria saber de você. Se você está com alguma dificuldade aí de áudio, avisa aí que a gente tenta resolver aqui, de visualização, de acesso. A gente está ao vivo no YouTube e também nos canais do Facebook da Educa Seguros e da FETransporte Brasil. Então, se você tiver qualquer dificuldade, avisa aqui nos comentários ou no chat ao vivo, que a gente tenta resolver aqui e fazer da melhor maneira possível aqui para que todos consigam acessar, escutar o que a gente vai falar aqui, ok? Então, Rogério, eu queria começar, já começando aqui no assunto, né? Queria primeiro te falar que, te pedir para se apresentar aí, tem muita gente que são corretores que estão aqui com a gente, que são corretores da FETransporte Brasil, são parceiros, são seguradores, parceiros, mas tem muita gente que também não te conhece. Então, eu queria começar te pedindo que você se apresentasse, contasse rapidamente aí um pouquinho da tua trajetória no mercado de seguros e o que a FETransporte Brasil faz. Ok, Anderson, obrigado pessoal que está nos assistindo. Meu nome é Rogério Bruch, sou o diretor da empresa chamada FETransporte Brasil. Tenho 36 anos de mercado segurador, nos últimos 15 dedicados ao seguro transporte de carga. Fui gestor de várias seguradoras, Marítima Seguros, HDI Seguros, fui gestor de uma grande corretora de seguros em São Paulo. Estou dedicado à FETransporte nos últimos 15, como eu mencionei, né? Sou professor da Funexeg há 18 anos, tentando levar a todos esses novos entrantes ao mercado segurador um pouco do seguro de transporte de cargas. Esse é o meu currículo, Anderson. Legal, Rogério, legal. E eu assim, me surpreendi bastante quando eu conheci a FETransporte Brasil. Já conheci o modelo de assessoria, como é que funciona o mercado, mas era a primeira vez, alguns anos atrás, que eu me deparei com uma assessoria especializada num único ramo de seguro. A gente vê muitas assessorias genéricas. E como é que foi isso aí? Foi a partir de que iniciou a FETransporte Brasil e como é que é a atuação dela hoje? A FETransporte Brasil, ela nasceu com um projeto dentro da Federação dos Transportes do Estado de Santa Catarina, a FETransesc, e o objetivo é desmistificar um pouco que o seguro de carga só poderia ser vendido por grandes corretores, grandes players de mercado, né? A gente introduziu um modelo de negócio diferenciado, um hub de serviços agregados, onde a gente leva ao corretor de seguros, então, através das nossas condições comerciais e através dos nossos serviços, né, um modelo diferenciado de assessoria. Somos exclusivos em transporte de cargas, por isso nos permite, então, termos uma larga experiência, né, no segmento e atuamos hoje no Brasil inteiro. Legal, Rogério, legal. E, Rogério, a gente sabe, a gente está aqui enfrentando, hoje, por um acaso, estou no escritório, vim para cá pela internet, ser boa aqui, e eu infelizmente não está conseguindo transmitir isso de casa, né? Mas a recomendação é que todo mundo fique em casa, e aí a gente está enfrentando aí esse desafio. Diversos mercados estão enfrentando, né, estão sofrendo as consequências da pandemia de coronavírus, e o mercado de segurador não seria diferente, né? A gente vê em diversos aspectos, né, a gente tendo que se adaptar ao corretor, à seguradora, aceitar um risco que ela não aceitava até algumas semanas atrás, o corretor a ter que trabalhar de uma forma que ele não estava acostumado a trabalhar até algumas semanas atrás. Queria entender aí um pouco do teu ponto de vista em relação à pandemia, ao coronavírus, assim, antes da gente entrar nesse contexto do seguro de transporte de cargas. Muito bem. Anderson, é o seguinte, a ideia do webinar foi criar conteúdo ao mercado. A gente escuta bastante coisa, né, no mercado como um todo, né? Um significado de cada descoberta, de cada informação, né? Qual o impacto de cada informação no seu dia a dia. Então, a gente tem escutado muita coisa no mercado, e a ideia é trazer um pouco de conteúdo através desse webinar,
tá? Para o mercado como um todo, tanto de corretores de seguros, seguradoras, até transportadoras, né? Tem alguns aí que eu vi que são do mercado de transporte mesmo, né? Que a gente vai comentar um pouco sobre algumas estatísticas da CNT. Então, o objetivo nosso aqui foi justamente falar um pouquinho desse momento único e impactante em nossas vidas, né? A gente sabe que o coronavírus, né? Eu sempre digo, né? Quem estava no roteiro espiritual, uma viagem a Marte, hoje enfrenta essa grande dificuldade, né, e está impactado diretamente com relação ao coronavírus, né? O mundo inteiro enfrenta uma grande crise de saúde, o mundo está completamente perdido, né? Enfrentamos não só uma crise da saúde, mas como uma grande crise geopolítica, onde os grandes líderes do mundo não conseguem criar consensos, né? Falo isso da América do Norte, quando não consegue ter ações conjuntas com o Canadá, falo da Europa como um todo, né? Ações que são separadas. Eu acho que uma das únicas que conseguiu, nesse momento, ter uma administração geopolítica um pouco mais coerente é a Coreia e a China como um todo, né? Que conseguiram administrar muito bem esse momento, né? E estão aí, de repente, já na curva descendente da doença, né? Naturalmente, quando a gente fala do Brasil, nós enfrentamos os mesmos problemas que o mundo inteiro está enfrentando, né? Alguns números aqui do coronavírus já dão conta que a doença já estava no Brasil desde novembro do ano passado, quando tem-se aí pela estatística a primeira morte na região de Minas Gerais ou de Goiás, não sei bem, onde fevereiro, né, foi... Como? Foi em fevereiro isso, primeiro diagnosticado. Foi em novembro. Né? Novembro foi o primeiro caso registrado no país. Novembro, beleza. Do coronavírus, exatamente. Depois disso, né, nós inclusive viramos todos, né, sem cursar um semestre de medicina, nós viramos hoje epidemiologistas, infectologistas, né, e podemos falar um pouco, inclusive, sobre a doença, né? Então, a gente agora fala até com propriedade, coisa que a gente não tinha a mínima ideia. É verdade. E a gente percebe que alguns especialistas falam que a situação se agravou pós o carnaval, né? Como aconteceu, né, no mundo inteiro, com algumas conglomerados, né, com conglomerações, com pessoas que estavam em multidões, né, como aconteceu no Brasil. Então, se fala que essa doença já está, né, no país já há um bom tempo. Quem sabe agora que nós venhamos estar sofrendo mais. Já existiam milhares de pessoas contaminadas, naturalmente, isso é a força da natureza, né? Ela só vai, e os especialistas falam isso, que ela só regride quando, teoricamente, 99% das pessoas tiverem imunizadas. Isso quer dizer que, possivelmente, eu, você, todos que estão nos assistindo em determinado momento, teremos a doença, né? Ou vamos adquirir essa doença especificamente, né? Esse número, naturalmente, de estatísticas que estão se apresentando aí nas TVs como um todo vão aumentar nessas duas próximas semanas, face aos novos testes que estão sendo introduzidos na rede pública, né? Isso naturalmente vai revelar novos infectados, né? Se Deus quiser, não novos mortos, né? Sim. Existem aí alguns paliativos com relação a algumas descobertas que foram realizadas em testes e agora já na prática com relação a alguns remédios paliativos, né? Mas, senhores, o mundo não pode parar. A minha concepção, e isso é uma opinião pessoal minha, né? Não adianta nós pararmos o comércio, nós pararmos a indústria, né? Nós ficarmos parados, inertes, né? O vírus está aí, de qualquer forma. Tá? Eu acho que mais do que ninguém, os especialistas falam que todos terão que ser contaminados, não é como eu digo, uma opinião pessoal. Nós teremos que correr alguns riscos, né? Pior será, nós temos, além da crise de saúde, temos também uma crise econômica que vai nos afundar de tal forma a nós temos uma dificuldade de recuperação. Nós saímos aí do ano de 2008, né, numa economia
lastimável no mundo inteiro, nos recuperamos, né? 2014 para frente, no Brasil, infelizmente, enfrentamos crises horríveis com relação à economia, né? As empresas estavam começando a flutuar, ou começando a melhorar, na realidade, de 2018, já em 2019, mas, infelizmente, agora vem essa grande catástrofe aí, tá? E o confinamento tem feito com que boa parte do mercado, nós vamos ver aí alguns números que nós vamos apresentar, né? Tem feito com que o mercado tenha ficado, principalmente o mercado econômico, comprometido. Naturalmente, temos que fazer, eu acho que isso com responsabilidade, né? Mas o que está acontecendo é que os políticos estão, né? Por isso que a gente fala da crise geopolítica, sem uma liderança, né, que pudesse nos dar uma indicação mais precisa, né? Está se instalando um medo na população que dificulta, inclusive, a ação do coronavírus. Esse tipo de gestão pública, cada governador fazendo uma ação radical, o outro fazendo algo para efeito manada, né? Para dizer que está fazendo alguma coisa pela população, né? Medidas pirotécnicas fecham tudo, a epidemia, senhores, vai ter que seguir o curso, ela não tem como ser diferente. Tá? Eu acho que sim, nós temos que nos ater a essa questão do isolamento ou do modelo vertical ou do modelo horizontal de forma um pouco mais rígida nesse primeiro momento, que eu acho que é o momento para fazer isso, né? Mas nós temos que pensar também nas pessoas que estão já com grandes problemas financeiros. O governo, infelizmente, não tem uma política muito bem definida para isso, né? Espero que se preocupe em conseguir, na realidade, salvar esses milhares de empresários, milhares de comércios que estão fechados nesse momento, e que, nesse momento, até as próximas 2 semanas, né, que é o que alguns especialistas falam, que seria o curso normal de seguir aí até a 3ª semana de abril, e aí começa-se, então, numa curva mais horizontal, né? O isolamento ainda ficando, na realidade, para determinadas atividades, né? Ele começa a cair numa curva descendente, né? Foi ascendente, agora descendente, naturalmente, né? Eu faço esse preâmbulo porque, pessoal, nossos negócios de transporte estão sendo extremamente afetados, tá? E quando eu falei de trazer conteúdo para cá, foi justamente para a gente voltar à real situação, né? Mostrar a real situação que está acontecendo no país, né? E o que nós podemos fazer para todos nós nos ajudarmos, né? Essa é um desafio. Naturalmente, a gente não pode ser irresponsável, sendo um isolamento horizontal, sendo um isolamento vertical. Eu acho que devemos seguir, sim, o bom senso da medicina, que fala em asepsia, né, pessoal? Acho que está aqui, eu não sei se todos estão aí do ladinho, mas está aqui o meu álcool gel, né? Eu saio quando eu faço minha asepsia, tomo meu banho em casa, quando eu chego, aqui troco também, de roupa. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Como dizem os epidemiologistas, né? Lavando as mãos, manter a distância entre as pessoas, né? O distanciamento social, que é uma prática muito utilizada no Japão, né? E que tem sido de bom resultado. Tá? E Rogério, essa é a opinião minha, pessoal, com relação à questão do que está acontecendo com o coronavírus no Brasil. Tá? Sei da tua opinião, mas também sei que vocês são muito responsáveis e entendem o lado dos colaboradores. Queria entender aí, falar assim, o que vocês fizeram aí atendendo a essas recomendações aí das autoridades, né? Tipo, como é que está hoje funcionando a FETransporte Brasil fora do escritório? A FETransporte, ela tomou uma medida, ela acabou se antecipando um pouco. Eu estava na cidade de São Paulo, no dia 17 de março, quando, no centro da pandemia, que estava acontecendo lá naquele momento, e ouvindo tudo, a diretoria da FETransporte, com essas informações, e, né, com outras informações de mercado, resolveu se antecipar ao fechamento e colocar todos os funcionários em home office, né? Na segunda semana providenciamos todos os materiais necessários para que o funcionário pudesse trabalhar em casa, inclusive os equipamentos. Adquirimos mais novos equipamentos para que então pudessem ter a tranquilidade
e a facilidade, né, teoricamente, de se sentir seguros nesse momento, com isolamento. Tá? Uma coisa importante, a gente não pensou em momento nenhum, e isso está já nos nossos planos para os próximos 6 meses, de realizar qualquer tipo de demissão. Tá? Então, naturalmente, na contramão de algumas empresas, né? Mas eu acho que é isso que nós temos que ser persistentes, né? E animadores com o mercado, quem sabe, nesse momento de crise tão grande. Tá? Essa é a grande contribuição, né, das empresas, uma delas, né, mas a grande contribuição que as empresas podem fazer nesse momento aí, dessa pandemia. A gente já entrando no mercado que a gente veio falar aqui, que é o seguro de transporte de carga, a gente percebe, eu como consumidor, né, percebo que assim como leigo também, né, em alguns assuntos relacionados à economia, mas eu percebo que aumentou o consumo de alguns produtos, então, consequentemente, a fabricação, o transporte desse produto aumentou, e outros diminuiu drasticamente, seja pelo acesso ou porque só é prestado aquele serviço, aquela venda de produto só é vendido presencialmente, e nesse momento que a gente está isolado não é possível vender. Então a gente sabe que alguns mercados cresceram e outros diminuíram. Como é que tu enxerga isso para o seguro de transporte? Que mercados você entende que cresceu com a pandemia, né? Teve esse lado positivo aí para os negócios, e aqueles que estão sofrendo realmente aí com uma queda aí da demanda? Eu vou apresentar isso em 2 cenários, Anderson, só para que todos possam, na realidade, entender, né, de uma forma lógica. Nós temos uma pesquisa bem recente realizada pela CNT, a Confederação Nacional de Transportes, que foi uma avaliação realizada entre 776 Vou compartilhar ela aqui para a gente... Compartilha aí para nós darmos uma olhada. Ela foi realizada com 776 transportadores, tá? Nos dias 3 a 4 de abril. É a pesquisa mais recente que nós temos do mercado transportador, onde foram entrevistados os principais modais do país. Né? Nessa pesquisa, demonstrou-se que o impacto da Covid-19 nas empresas de transporte. Esse foi o primeiro quadro. Nessa pesquisa, relatou-se que 90% dos participantes dessa pesquisa avaliam que a pandemia do Covid-19 terá impacto negativo em suas empresas, sendo que 69% avaliaram que esse será muito negativo, enquanto outros 22% o consideram moderadamente negativo, ainda que para alguns poucos transportadores, 0,9% total dessa pesquisa, existe a expectativa de um retorno muito positivo. A situação do setor é crítica. Essa é a grande verdade. Tá? Essa pesquisa ela é uma pesquisa que nos remete a uma grande análise. Né? Essa é a percepção do transportador, né, de quem trabalha. Essa é a atual percepção que o mercado transportador tem nesta pesquisa realizada. Naturalmente, nós temos um número, isso aí representa menos de 0,05% do total do mercado. Ele pode ter uma influência também da região, porque a análise não informa a região que foi realizada. A nossa base de negócio fica aqui no Sul, a nossa realidade do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina é um pouco diferente dessa, então, mas ela vem de encontro a essa análise que foi feita. Tem mais uma pesquisa que fala ainda, no próximo quadro. Vamos ver aqui. Volta só aí, volta aos 30%, volta ao quadro. Isso aqui, os próximos 30 dias, né? Isso é muito relevante, os transportadores esperam forte queda de faturamento nos próximos 30 dias. Pessoal, isso aqui é só conteúdo relevante para que vocês possam analisar dentro das suas carteiras, tá? Isso aqui não é nada alarmista, na realidade. De um ponto de vista é alarmista, por outro lado, é a realidade que está acontecendo. Né? Mas a realidade tem que ser olhada de cada cenário, de cada região que você trabalha, que você está inserido. Né? Transportadores esperam forte queda de faturamento nos próximos 30 dias. 84% dos transportadores entrevistados
esperam redução do faturamento das suas atividades no mercado interno nos próximos 30 dias. Destes, 53 esperam o decréscimo de receita seja de 60% ou mais. Tá? Então, assim, mais da metade, né, dos transportadores entendem que terão um decréscimo de 60%. Por aí você já começa a criar alguns cenários para o mercado de seguro de transporte de carga. Né? Naturalmente, aqui, o entrevistado é um transportador, né? Então, aquele corretor que trabalha forte com seguro de RCTRC e DC, né? Ou RCTVI, especificamente, Responsabilidade Civil Transportador Veículo Internacional, ele pode ter uma ideia do cenário nacional. Né? Coloque mais uma tela adiante, que fala um pouco... As averbações? Mais uma. Não, é só o que fala da estimativa dos próximos 60 dias. Tá? Então. Na avaliação do faturamento do mercado interno, nos próximos 60 dias, os transportadores mostraram-se bastante pessimistas, com 82,5% esperando redução nesse período. Destes, 51,5% estimam decréscimos de faturamento superior a 60%, enquanto 25% prevêem reduções superiores a 80%, apesar de 1,4% ainda avalia que o impacto positivo em suas receitas nesse período. Tá? Pessoal, esse é um dos cenários que nós apresentamos, né? Mas a gente, se olhar por isso somente, vai dizer assim, vou puxar meus cabelos todos aqui porque o mercado de seguro de transporte ele vai sucumbir. Não, senhores, eu não vejo dessa forma, né? Eu fiz uma avaliação paralela a essa, eu trouxe apenas esses números, porque são números reais da CNT, né? E a avaliação que nós fizemos foi um pouco mais... além do que nós estamos enxergando aqui, e foi avaliar, né? Coloque aí a nossa pesquisa sobre que foi as averbações, Rogério. Nossa estatística sobre o quadro da ATM. Eu quero mostrar a todos aqui, então, saindo desse viés alarmista aí, né? Esse cenário que o CNT está nos apresentando, né? Anderson, a quem está nos assistindo, eu quero colocar o seguinte, olha só o cenário, então, otimista para o mercado de seguro transporte de carga, certo? Naturalmente, aquela pesquisa foi feita dos dias 1º aos dias 4 de abril, 3 de abril, tá? Essa pesquisa é do mês anterior, né? Nós já começávamos a ter casos de coronavírus em fevereiro, mas institucionalizou-se o problema da doença no mês de março, né? Isso aqui são números de averbações de seguro de embarcador e transportador, principalmente, tá? Do último quadrimestre de 2019 e do primeiro trimestre de 2020, tá? São averbações realizadas. Tá? Aqui nós não falamos de inadimplência, nós não estamos nos referindo especificamente, estamos falando do que foi averbado nas apólices, né? Toda apólice seguro, como todos os corretores especialistas conhecem, é um seguro de risco decorrido, portanto, tem uma fatura a ser cobrada. Então, esses são os números extremamente positivos. Se nós olharmos que outubro, novembro e dezembro é um período de grande abastecimento no mercado, né? Principalmente de venda, Natal, né? Dia das Crianças e assim por diante, a gente percebe que tivemos aí uma quantidade de averbações, 5.480.000 averbações no último quadrimestre de 2019, contra 5.330.000 no primeiro trimestre de 2020. Então, um número muito expressivo, tá? Eu vejo que nós teríamos, né, naturalmente, que nos avaliar, né, nesse contexto onde que estamos inseridos, né, e, naturalmente, entendemos o seguinte, mês de março, essas faturas vencerão quando? Vencerão no mês de abril. Aí entra a questão da inadimplência, né? Ou seja, né, o que foi, teoricamente, faturado em fevereiro, averbado em fevereiro, cobrou-se em março. Tudo que foi averbado aqui, que consta aqui 1.852.000 averbações para o mês de abril, certo? Então, são essas as faturas que vencerão para o mês de abril. Então, temos um cenário animador nesse sentido,
tá? Naturalmente, o que influencia, né, o cenário com relação à CNT? Eu queria que você... eu só vou fazer aqui uma rápida análise. O que influencia especificamente esse cenário? Naturalmente, nós temos aí uma análise de mercado a ser feita. Nós temos 3 cenários aqui que nós precisamos observar, né? Partindo desta análise que foi feita aí pela ATM. Mercado que diminuiu muito o movimento de cargas. Bens duráveis, roupas, eletrodomésticos e imóveis, né? Possivelmente o mês de março tenha sido impactado positivamente porque o segmento de alimentos, higiene e remédios explodiu, tá? Então, empresas, por exemplo, que produzem alimentos, que produzem o segmento de higiene, então estão tendo que trabalhar sábado e domingo com 3 turnos, tá? Então, naturalmente, houve aí uma inversão de averbações, né, substituindo efetivamente aquilo que se averbava em bens duráveis, né? Naturalmente, pessoal, o que está impactando muito com essa redução sensível da CNT apresentada pelos quadros? O transporte de combustíveis no país caiu praticamente 60%, gasolina e álcool, né? Para o álcool, por exemplo, os fornecedores de cana, os riscos aumentam diante da redução da demanda e dos preços do etanol, né? Que podem acometer, inclusive, decorrência do não cumprimento dos contratos entre distribuidoras e usinas. Isso é um problema sério que está acontecendo no país, tá? Pessoal, distribuição de veículos, vocês estão vendo alguma distribuição de veículos, né? Parou completamente. Hoje, aqui em Santa Catarina, o decreto autorizou o retorno das lojas de veículos do segmento automotivo, né? Mas São Paulo e Rio de Janeiro ainda fechados, certo? As grandes indústrias estão localizadas, principalmente, né, na região de São Paulo, naturalmente, algumas regiões também do Nordeste, mas 95% das fábricas colocaram seus funcionários em férias coletivas, tá? E outras estão paralisadas por força da pandemia, certo? E, por consequência, todos os fornecedores dessa cadeia produtiva como um todo, né? O fornecedor de pneu, o fornecedor de peças, né? O fornecedor de amortecedor e assim por diante. Então, vocês imaginem o tamanho dessa paralisação. E isso afeta, naturalmente, diretamente o transporte de automóveis como um todo, né? Agora, senhores, vamos olhar o outro lado, né? Que é o mercado de fomento nesse momento, né? O mercado de alimentos, por exemplo, né? A gente olha o panorama agrícola no país. O panorama agrícola, eu tenho uma pesquisa aqui que foi realizada de 30 de março a 3 de abril, ele não pode ser melhor impossível, né? Reportagem agora de 5 de abril, que foram feitas, agora, inclusive, no domingo, uma reportagem realizada pela empresa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ela revela que houve um aumento dos escoadores de soja no Porto de Paranaguá, um dos maiores escoadores do Brasil, houve um aumento de 17% das cargas embarcadas, tá? Se a gente analisar igual o período do ano passado, tá? O movimento esse ano foram de 20 mil veículos superiores, tá? Até esta data aí de 5 de abril. Então, senhores, um cenário extremamente positivo. Para vocês terem uma ideia, aumentou. Em 2019, nós tivemos 34.261 mil veículos, 34.261 veículos que trafegaram para o escoamento da soja no Porto de Paranaguá. Esse ano, nós já tivemos até 5 de abril 54 mil veículos. Tá? Então, um cenário extremamente positivo. Pessoal, a gente olha frutas e hortaliças. Tá? Naturalmente, frutas e hortaliças, elas tiveram, no primeiro momento, um impacto bastante, naturalmente, ligados diretamente à questão da relação da higiene com a prevenção dos perantes, né? O Ministério da Saúde interviu muito fortemente, mas praticamente o funcionamento das feiras livres vai contribuir com a retomada dos negócios de pequenos e médios produtores de frutas, hortaliças, principalmente nas feiras, né? Que é o principal canal de comercialização, né? Senhores, olhamos, então, ainda da reportagem do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, domingo, o panorama pecuário. Naturalmente, houve uma redução
dos produtores independentes, mas existe uma alta contínua, tá, no consumo de aves e suínos, né? Produtos congelados têm uma pequena recuperação, né? Principalmente do mercado dos resfriados, principalmente as grandes cooperativas, né? Essas estão com grandes perspectivas de venda e de retorno à sua normalidade em termos de vendas. Tá? Naturalmente, o produtor independente, os pequenos frigoríficos também acaba se refletindo, né? Na venda de food service, né? Então, eu acho que isso é uma retomada gradativa e muito positiva para que se mantenha nesses segmentos, né, o aumento do transporte de cargas. Falamos de lácteos, né? Grandes indústrias mantêm captação de leite, dão preferência para a produção de leite, o HT, leite em pó. Houve uma redução de consumo, mas o transporte continua, tá? Porque é produto de primeira necessidade. O boi gordo, as vendas do atacado no varejo registraram queda, especialmente nos cortes nobres, prevendo redução do consumo interno. Algumas plantas no Mato Grosso do Sul entraram em férias coletivas, tá? Mas se falava já no último dia 5 de abril, uma retomada substancial do boi gordo, tá? E, inclusive, do preço da arroba do boi gordo se valorizando no mercado, principalmente com a questão da questão do dólar, da valorização do dólar, e também do mercado externo. Tá? E assim nós vamos, aquicultura e assim por diante. Né? E o terceiro cenário é o comércio internacional. Né? A gente vê a Comissão Europeia, né, em 31 de março, medidas que permitem que os Estados Unidos e membros realizem controles oficiais sobre a cadeia agroalimentar de maneira mais flexível, né? Além de facilitar a circulação ampla de animais e plantas e alimentos para dentro da União Europeia, né? Entretanto, a medida modifica as regras da União Europeia que regulam a saúde pública animal, segurança dos alimentos e bem-estar animal. Esta medida, inicialmente válida por 2 meses, poderá ser revisada no decorrer do avanço das ações do Covid. Claro, se a situação piorar. Né? Mas situações como nós falamos de libertação, de liberalidade na França, né? Nota-se possível redução da demanda por produtos frescos, mas já uma recuperação. Né? Na Itália, as importações agroalimentares se mantêm em níveis regulares, com pequeno aumento de custo de fretes. Contudo, as importações em contêineres enfrentam dificuldades logísticas, né, pessoal? Isso acontece no Brasil também. Nós estamos enfrentando um problema, por exemplo, numa das regiões nos portos brasileiros, que é a região Nordeste, onde a gente tem um problema de recebimento dos contêineres. Né? Então, está se realizando muita coisa que se realizava até então por via aérea, está começando a se realizar por via rodoviária. Isso é um ponto extremamente positivo, porque as mercadorias precisam ir para lá e elas saem dos grandes centros para ir para o Nordeste para abastecimento. Tá? Então, esses são pontos positivos, né, com relação também à questão do comércio internacional. E abre-se já as fronteiras também. Tá? A China, por exemplo, né, apontam que 88% das empresas do setor agrícola da China já teriam retomado suas atividades, certo? Algumas, o National Foods fala que 97% das empresas nacionais de fornecimento agrícola e 63% das de processamento de grãos já teriam retomado as atividades. Né? Os nossos commodities, praticamente 100% vão para a China. Então, nós temos que observar muito isso. Esse é um mercado em grande evolução. Nós, para a Coreia do Sul, com o início da estabilização lá da Coreia, muitas empresas voltaram às suas atividades e a Associação de Importadores da Coreia procurou a Embaixada do Brasil do país, pois está interessada em importar carne de frango do Brasil e, em especial, pés e asas, que tem um consumo muito forte lá. Né? E assim nós vamos indo para outros países, inclusive países da América do Sul, né? Que enquanto não houver os fechamentos das fronteiras, né? E se houver, naturalmente, haverá um critério para isso, né? Nós teremos, então, uma retomada ou uma substituição dos bens que são transportados hoje em território nacional. Então, nossa, veja uma coisa, quando eu falo desse mercado, né? Eu sou muito otimista nesse sentido, tá? O que deve acontecer, senhores, né, para o próximo, para um quadro que nós entendemos ser factível, né, ao longo do caminho? Anderson, eu queria que você colocasse o quadro que a gente fala sobre... Separei aqui um quadro que é justamente... a retomada do consumo aí. Eu acho que é justamente sobre isso, né, que a gente...
É a um quadro retomada do consumo. é um quadro que está rodando aí vários pela Isso, internet, exatamente. Isso, publicado e pelo ele Estadão. ele está bem conjugado, na realidade, com os nossos, com a nossa realidade. Reflete bastante aquilo que falou, principalmente sobre o Brasil, né? Antes de comentar aí sobre o comércio exterior, tudo que tu falou do Brasil que está acontecendo aí essa tua visão mais otimista tá aqui, tá expressa aqui, né? Sim, exatamente. Exatamente isso. Naturalmente, é o seguinte, nós temos e evidente que o relatório da CNT, ele se baseia, principalmente também os transportadores, né? No cenário que estão se colocando aqui, que se fala demanda que vai explodir para o longo prazo, demanda que explodiu na crise, eles fazem quatro avaliações aqui, demanda tem forte queda na crise, mas pode ter pico em seguida, a demanda tem forte queda na crise com recuperação lenta. Então, assim, o que ele coloca como um todo, isso é uma expressão não da realidade, mas do que está acontecendo, é um cenário factível, que naturalmente demanda explodiu na crise e deve se manter alta no longo do prazo. Isso como um todo, não só falando de mercadorias, ensino à distância, entretenimento online, ferramenta para o trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, plano de saúde e seguro de vida. Pessoal, vocês corretores, senhores, não tiveram um aumento da demanda e procura para o seguro de vida? Né? Os planos de saúde, todo mundo se precavendo, que sabe que pode ser contaminado, né? Esses estão em alta e devem continuar alta a longo prazo, né? Demanda que explodiu na crise especificamente, naturalmente o alimento, né? Todo mundo quis correr para se abastecer, a internet de banda larga e telefonia, todo mundo foi fazer o seu home office, todo mundo foi fazer o seu isolamento e precisava ter uma internet para se comunicar com o mundo, né? E com as notícias, produtos de limpeza, certo? Que explodiram aí no mercado, álcool gel, né? Que boa, ou alguns exemplos aí de produtos de limpeza, né? Quer dizer, e que há outros, né? Os principais que são os que ajudam a prevenir a pandemia, a epidemia aí, que é o álcool gel e as máscaras, né? Esses tiveram uma explosão na crise, naturalmente, que deve ser um dos fatores daquele positivo da ATM lá, né? E ajudou bastante o equilíbrio das averbações. Demanda tem forte queda na crise, mas pode ter pico em seguida. Na realidade, você tem uma contenção, a indústria retornando lentamente, pode voltar seu consumo. Naturalmente, as pessoas, no primeiro momento, vão dar prioridade à compra dos produtos básicos, não tenho dúvida nenhuma. Ninguém vai sair comprando aleatoriamente carros, ninguém vai sair comprando aleatoriamente TVs, né, eletroeletrônicos, roupas e assim por diante, porque, naturalmente, as pessoas vão se precaver nos próximos 60 dias. Né? Vão saber o que vai acontecer, se continuar o lockdown, se ele for amenizado, quais são os critérios, né, da saída do isolamento. Então, naturalmente, isso vai influenciar diretamente no consumo de eletrodomésticos, produtos de beleza, roupas e serviços de beleza, né, que seriam cabeleireiros e assim por diante. E, no último quadro, a gente vê uma demanda que tem forte queda na crise e, naturalmente, com recuperação bastante lenta, né? São as academias de ginástica, cinemas, eventos, né? Nós temos vários eventos aí do mercado segurador, né, que foram prorrogados, né? Hotéis, naturalmente, restaurantes que estão enfrentando claramente uma grande crise, né? E, naturalmente, as empresas de viagem e turismo, né? Que vai por muito tempo, se repensar para onde ir, para algum país, ou mesmo aqui se locomover dentro do próprio Brasil. Então, Anderson, essa é uma das tendências de mercado, naturalmente, né? Uhum. E que a gente vê aí como cenários, né? Como eu disse, possíveis. no primeiro momento da CNT, um cenário extremamente pessimista, na minha opinião, e no segundo momento, que eu tento demonstrar aqui, outros cenários e outras oportunidades de negócios que os corretores de seguros, né, e as seguradoras podem explorar nesse momento também. Pessoal, todos teremos que nos recriar. Aquele mundo que nós vivemos lá atrás, com certeza, ele vai ser modificado. Se a gente fala de uma crise geopolítica no mundo inteiro, se pode ter certeza que a primeira coisa que eles vão fazer é tentar defender o
a economia deles, né? Então, naturalmente, haverá uma mudança drástica no consumo como um todo, tá? E haverá a necessidade de todos nós nos recriarmos para esse novo cenário que nós teremos aí, e eu estou dizendo isso para 2021 e 2022. Tá? É uma coisa que, na minha opinião, se prolonga muito mais. A crise econômica, tá? Falou-se hoje de 13 bilhões de pessoas sofrendo com demissões no mundo inteiro, sofrendo com demissões, com diminuição de salário, tá? E com férias coletivas, né? E assim por diante. Então, é uma epidemia sem precedentes, pode ter certeza. Pegando esse teu gancho aí, Rogério, eu imagino que, assim como milhares de empresas se planejaram para 2021, pensaram ali suas metas, seus objetivos de receita, novos produtos, para onde expandir, para onde crescer, metas de crescimento. Imagino que vocês fizeram isso para 2021, mas nesse meio do tempo, enfrentando esse desafio, aí teve que repensar aí esse cenário, esse novo cenário. O que vocês fizeram aí internamente? Entenda que, como profundo conhecedor, vocês estão inseridos, né, nessa cadeia aí do seguro de transporte de carga, assim como o corretor, assim como a seguradora. Então, percebendo aí esse cenário aí que você explicou, tipo, onde que vocês imaginam, quer dizer, o que vocês fizeram a partir desse cenário novo? Que projeções vocês fizeram internamente aí para a FETransporte Brasil? Bom, nós naturalmente tivemos que revisar todos os nossos budgets, né? Nosso budget para 2020 naturalmente foi projetado com um crescimento acentuado, né? Nós, como disse, somos um hub de serviço, vendemos serviços para os corretores, eles naturalmente terão uma influência muito importante nessa nossa reavaliação também, né? Mas a gente fez um quadro avaliativo das demandas que nesses últimos dias foram nos trazidas pelos corretores, né? E nós avaliamos como um todo de 1.700 apólices que nós temos aqui, que seria, nós temos dessa carteira, 80% segurados são transportadores pequenos, que pagam faturas com PMM, prêmio mínimo de R$500 a R$2.500. Nós criamos um cenário aqui, claro, baseado, né, principalmente no tipo de mercadoria que nós, junto com os nossos corretores parceiros, temos dentro da operação, que são praticamente 60%, 65% de mercadorias são provenientes do agronegócio e pecuária, muito fortes nesse segmento, né? Ou adjacentes, né? Porque o mercado de agronegócio, né? Quando eu falo de grãos e de pecuária, ele não se restringe só à produção dos grãos, mas tudo que está na cadeia produtiva, né? Que são compra e venda de colheitadeiras, de tratores, de fertilizantes, né? E todo o cenário como um todo que orbita ao redor desse PIB. Então, nós consideramos aqui, dentro desse nosso cenário, uma redução, neste mês de abril, em torno de 15% das averbações. Tá? E, naturalmente, como trabalhamos com um número muito grande de pequenos transportadores de R$500, R$700, e principalmente aqueles que estão afetos à pólice de estipulação, né? Trabalhamos com um número aí em torno de 1% de cancelamento da carteira, que significam aí 1%, algo em torno de 17 clientes, mais ou menos, né? Então, 17 a 20 clientes desse total do universo de 1.700 apólices que nós oferimos aí com relação a essa nossa análise, esse nosso raio-x de mercado, tá? Mas, naturalmente, tudo isso tem a ver, né, com a carteira que nós administramos, né? Então, você, corretor de seguros, a sua análise tem que ser feita pelos seus números, né? Como sugestão, muitos já os fizeram, naturalmente, mas aqui a gente está justamente hoje com esse intuito de passar da nossa experiência, né? Essa é uma avaliação individual de cada corretor, naturalmente, para que ele possa analisar a sua carteira como um todo e entender exatamente nesse cenário que nós demonstramos, do crescimento do agronegócio,
né, do crescimento das exportações, principalmente no segmento de cooperativas, né, carnes e assim por diante, né, e nesse decréscimo dos primeiros dias de abril, né, que tem uma influência natural na distribuição de mercadorias nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, né, mas que eles devem olhar para dentro disso, cada um dentro da sua carteira, de forma individual, e analisar e separar o que nós temos de bens duráveis, o que nós temos de bens voltados ao outro segmento, que seria mais voltado a bens alimentícios ou assim adjacentes, né? Então, essa é a nossa avaliação que a gente faz aí com relação à questão da avaliação da nossa carteira especificamente, tá? Mas muito otimistas, tá, pessoal? Muito otimistas mesmo. Naturalmente, eu falo mais uma vez baseado nos relatórios da TM. Se nós tivermos um mês de março, que teoricamente terão suas cobranças agora para o mês de abril, o primeiro impacto ele será menor. Acredito que, com essa paralisação do mês de abril, tenhamos, sim, um efeito mais devastador, né? E aí, eu diria, números intermediários, nem tanto para a CNT, nem tanto para a FETransporte, né? Teríamos números intermediários, em torno de 30% a 40% de redução das averbações para o mês de maio. Então, todos deveriam se preparar para esse mês. Realmente, ele será impactante. Para que depois, do final do isolamento horizontal ou da curva descendente se estabilizar, se retornar, então, esses outros mercados lentamente, né, que devem levar ainda um pouco de tempo dentro daquele quadro que nós demonstramos que a retomada gradual, né? No dia a dia, a gente acompanha bastante corretores aqui, Rogério, e acredito que realmente esse dever de casa aí de analisar a carteira, se você trabalha com seguro de transporte de carga, analisar qual mercado, né, quais mercados os clientes estão inseridos, e se atua com outros ramos, entender como é que está dividida a carteira da sua carteira de clientes da corretora ali nos ramos e tudo mais, e como esses clientes estão sendo impactados, é o dever de casa, sem dúvida, que todo corretor Anderson, deve fazer. Só uma rápida colaboração que você está falando. Da mesma forma que a gente faz o transporte, nós não vamos entrar aqui em outros ramos, naturalmente, mas dá para se ter uma analogia, né, com relação, por exemplo, a venda de seguro novo de veículo, né? Deve haver, naturalmente, nesse primeiro momento, uma redução significativa, né? Naturalmente, o que está acontecendo com as lojas de veículos de revenda. Ontem estava falando com um grande revendedor de veículos de Curitiba, ele me informava que o problema não é o estoque, o problema está lá, os veículos estão prontos, ele faz qualquer desconto que for necessário, ele falou. O problema são os financiamentos. Os bancos, na realidade, estão muito restritivos na liberação, neste primeiro momento, de novos financiamentos. Isso está dificultando bastante a venda de novos veículos. Voltando ao mercado de seguros, isso, então, vai dificultar a venda de veículos novos. Naturalmente, as renovações, né, elas devem ocorrer, né? Mas já existem aí movimentos, de repente, de pedir uma prorrogação, de vencimento, isso o corretor vai ter que estar antenado, né, a se fazer. No caso do seguro de vida e saúde, né, a demanda, na realidade, ela está estabilizada, né? Muitos procuraram, nesse primeiro momento, né, fazer o seu seguro de vida, fazer o seu seguro funeral. Empresas que nunca apareceram na TV, nesse momento, fazem propaganda específica do seguro funeral, né, e outras do seguro de vida e principalmente do seguro saúde, né, porque naturalmente sabem que se precisarem de um tratamento no SUS poderiam ter dificuldades nesse primeiro momento, né, mas todos correm também para essas novas demandas que devem ficar estabilizadas nesse primeiro momento, falando de outros ramos, né? Rogério, como é que, falando mais do dia a dia do corretor de seguros, né, como é que as seguradoras têm se comportado, né, que iniciativas elas estão tendo em relação a isso, a manter essa parceria, né, dos corretores que trabalham com seguro de transporte e para tornar ainda mais sustentável essa relação do corretor com o cliente nesse momento. A gente teve algumas perguntas aqui das pessoas que se inscreveram em relação à solicitação de trabalhar com prêmio mínimo durante alguns meses, talvez até reduzir a comissão, em outros entendendo que a seguradora, se o corretor ser um grande parceiro da seguradora, nesse momento ela mantém um comissionamento médio dos últimos meses para que o corretor consiga se sustentar durante esse período e depois ter essa recuperação. Como é que você enxerga que
que tu pode falar aí de novidade, né, que o mercado segurador, as seguradoras em si tiveram iniciativas, e que a gente pode, que o corretor de seguros pode esperar, né, do mercado em si. Bom, Anderson, nós participamos como FETransporte de 2 lives. A primeira foi a Sura, que foi uma das primeiras seguradoras a se manifestar com relação ao falo aí do mercado de seguro transporte de carga, mas naturalmente eles também falam a lista também, né? E ver que o momento é muito difícil, certo? Mas que não é o fim do mundo, né? As seguradoras naturalmente estão todas muito bem capitalizadas depois de vários anos consecutivos de lucros, né? Então, todos estão, eu acho que eficientemente, trazendo novidades para o mercado, né? As seguradoras que, naturalmente, dispensaram o prêmio mínimo, vamos encontrar também. Aí, cada corretor que trabalha com as seguradoras na sua atividade pode procurar as seguradoras, mas todas estão muito flexíveis neste momento, tá? Então, os exemplos são... Estão comentando aqui de parcelamento de fatura até, Rogério. Como? Parcelamento de fatura. Nós tivemos uma demanda muito pequena nesse sentido, apesar do número grande de faturas, tá? Nós tivemos as seguradoras as quais nós trabalhamos são Argo, Sura, Sompo e HDI Seguro, são os nossos principais, e Swiss Re. A grande maioria foi extremamente solícita no primeiro momento, já desde o primeiro momento da crise, tá? Que se acentuou mais no final do mês de março, né? Em abrir mão dos prêmios mínimos, tá? Em conceder prorrogações automáticas das apólices vincendas no mês de março, abril e maio, tá? Por mais 60 ou 90 dias, certo? As prorrogações automáticas de renovação. Demandas com relação a atraso de faturas, nós tivemos muito poucas até esse primeiro momento, tá? Isso pode ser um reflexo do que ainda o caixa dos transportadores ainda esteja tendo o efeito do mês de março. Naturalmente, isso pode ter um efeito, por isso que eu digo, o mês de maio será o mês mais complicado, na minha opinião, né, no nosso raio-x como um todo, certo? Além disso, todas as seguradoras que trabalham nesse nosso, dentro da FETransporte, eles se predispuseram junto, ou alguns dentro da assistência 24 horas, ou outros através do acionamento da assistência ou não, analisar cada problema que o transportador tivesse, ou o motorista tivesse na beira da estrada, em dar a total assistência ao motorista em estrada, tá? Isso foi muito interessante, foi um trabalho realizado pelas principais seguradoras que trabalham no segmento de transporte, tá? Com relação às prorrogações, elas estão sendo bastante, eu diria, precavidas, né? Naturalmente, a gente sente, em primeiro momento, alguns transportadores que têm a necessidade de fazer as prorrogações, e outros que, naturalmente, deve ser um percentual muito pequeno, que se aproveita do momento para poder, então, fazer a prorrogação, usando isso como um artifício, né? Mas o mercado ele está extremamente facilitador com relação a essas demandas, tá? E sensíveis a essas demandas, tá? Todas, sem exceção das 5 que eu citei aqui, todas estão muito sensíveis a esse momento, tá? Inclusive, no final desse nosso webinar, então aguenta mais um pouquinho que a gente vai encontrar uma grande novidade aí que a Educa Seguros e a FETransporte Brasil vai trazer para o mercado em breve. Então, Rogério, eu queria, para a gente finalizar aqui, eu vi que vocês compartilharam, que vocês fizeram uma ação solidária, né? Nesse momento também, muitas empresas, as pessoas... Anderson, se você me permitir, antes disso, eu só quero fazer um rápido preâmbulo, tá? Diga. Porque isso foi muito útil para que nós pudéssemos usar também dentro do nosso home office, né? E hoje se fala muito disso no mercado, mas esse cuidado que a gente tem que ter com todas as pessoas que estão no home office, os que têm funcionários, os que não têm funcionários. Eu vou citar aqui rapidamente, desculpa eu fazer esse preâmbulo, só para que a gente possa, eu vou citar aqui algumas metodologias que algumas empresas estão adotando, né? Principalmente nesse momento, né, que são ferramentas que ajudam muito no momento que a gente está aí nessa clausura, né, nesse isolamento social. Tem algumas dicas, né, que eu diria que
você está no home office, utilize o telefone para se relacionar com os clientes o máximo possível, tá? Realizar ligações para toda a rede de contatos, mesmo os inativos e inadimplentes. Isso é uma forma de você também criar leads, né? Ter uma lista de prospecção e entrar em contato buscando obter avanços, né? Utilizar todas as ferramentas do WhatsApp. O WhatsApp não é só leitura, não é só tragédia do coronavírus, né? Tem leads que estão dentro do WhatsApp que nós podemos utilizar hoje para poder realmente crescer nesse momento, né? Ou captar novos leads, né? Enviar e-mails para toda a tua base de dados. Olha a importância disso. Quer dizer, avisar, pessoal, estou aqui, estou à sua disposição, o que você precisar, né? Se foram corporativos ou não corporativos, mas use a sua base de e-mails para poder se relacionar com seus clientes, né? O que está acontecendo muito hoje, as chamadas de vídeos, né? Que são extremamente importantes. É isso que a gente está fazendo aqui, né? É uma das ferramentas, né? Para agregar exatamente, né? E para a gente poder levar conteúdo para o mercado. Agendar reuniões pelo Skype, outras ferramentas, como, né, nós temos aí o Teams, temos o Google Conference e assim por diante, outras ferramentas. Ter uma agenda diária das atividades para manter o foco nosso, né? Porque o que é fácil, a gente chega de manhã, né, hoje eu vou dar uma relaxada, vou acordar às 10 horas, vou acordar às 11. Pessoal, vocês não estão de férias, vocês estão em home office, vocês estão em uma reclusão social, então as atividades precisam continuar. É isso que movimenta o PIB no Brasil, é isso que movimenta o PIB para todos aqueles que estão envolvidos no negócio, né? Todos os dias reportar as atividades realizadas, se você tiver um gestor, por exemplo, né? Isso é uma dica que a gente dá para os nossos funcionários, relata para o teu gestor o que está fazendo, né? Qual atividade você fez hoje? Isso movimenta também ideias que eventualmente podem ser utilizadas nesse momento de reclusão, né? E aproveitar esse período para fazer curso online, né? Que não se falou lá que os cursos online e à distância estão explodindo nesse momento. São algumas sugestões que nós damos como FETransporte aí para que a gente possa, né, estar nesse momento aí ajudando e contribuindo aí a todos os corretores que estão nos ouvindo, não só corretores, todos aqueles que estão nesse momento no isolamento aí, tão difícil, né? E tão diferente para nós todos, né? Okay? Faça uma contribuição aí. Aproveita e fala um pouquinho aí da ação que vocês fizeram com caminhoneiros. A gente entende que é um momento também de ser solidário, né? De que tem pessoas mais vulneráveis, assim como tem empresas mais vulneráveis, tem pessoas que estão em situação talvez mais difícil que a gente. Então, me diz um pouquinho da ação que vocês fizeram com os caminhoneiros aí que não pararam, né? Mas estão enfrentando aí alguns problemas, dificuldades nas estradas. Interessante. Essa foi uma ação, eu queria que você colocasse aí uma foto que é bastante significativa e relevante a esse momento, Anderson. A FETransporte, sensibilizada com a atual situação que os motoristas, né, estão enfrentando, com fechamento de restaurantes, né, fechamento de pontos de parada, né, nós fizemos uma pequena ação, né, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal aqui em Biguaçu, em Santa Catarina, levando alimentação à estrada. Nós ofertamos 80 marmitas aos motoristas, tá? E foi uma das sensações mais agradáveis que eu tive, eu acho que em toda a minha vida, tá? Uma sensação, uma emoção fora do normal. Realmente, a solidariedade e o momento que os motoristas vivem, ele é bastante preocupante, tá? Então, assim, eu faço um apelo aqui a todos que estão nos ouvindo, a todos os empresários, né, que têm condições nesse momento de contribuir um pouco com isso, tá? Olhem para esses que são um dos nossos heróis, além, naturalmente, dos médicos, das enfermeiras, né, e de toda outra categoria que são hoje heróis, né, que são aqueles que estão, motoboys, por exemplo, que trazem os nossos alimentos, né, mas principalmente os motoristas, nesse momento, que tentem fazer com que nós possamos ajudá-los, porque realmente estão passando por uma grande dificuldade com essa questão de isolamento. Tá? E não só, eu acho que é uma palavra de alento, né, de carinho, certo? Quando a gente entregava, a gente via com vários depoimentos, nós podemos depois compartilhar isso com todos os interessados que estão nos assistindo, né? Um momento ímpar na minha vida e eu acho que também contribuiu um pouquinho para essa situação que os motoristas
estão passando com fechamento de restaurantes e pontos de parada na estrada. Legal, Rogério. Muito boa a iniciativa. E, pessoal, a gente tentou responder aqui o máximo de perguntas possíveis que vocês fizeram antes do nosso webinar, durante aqui também. A gente vai estar respondendo essas perguntas aí depois via e-mail, enviando para vocês, e talvez até marcando um próximo encontro aí só para ter só para responder perguntas aí relacionadas a esse mercado de seguro de transporte de carga. A gente marca isso aí com o Rogério. Você que se inscreveu vai ser avisado aí desse próximo encontro. Mas a gente tentou responder o máximo de perguntas aqui possíveis. Se ainda tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai anotar e preparar esse próximo material aí para encaminhar para vocês e marcar talvez essa nova data aí. E a gente queria fechar aqui falando um pouquinho do evento que a gente vai estar realizando em junho. Não é isso, Rogério? A gente, ciente aí dessa carência do mercado de seguros do corretor, de conhecer mais sobre o seguro de transporte de carga, a FETransporte teve essa iniciativa, nos procurou e a gente, em junho, vai ao ar aí o primeiro evento online sobre o seguro de transporte de carga. Eu vou compartilhar aqui a tela, Rogério, e queria que falasse um pouquinho das expectativas aí, o que a gente está preparando para esse evento. Muito bem, Anderson. Esse vai ser um evento que a FETransporte vai realizar agora no decorrer do mês de junho. 2, 3 e 4 de junho. Exatamente, 2, 3 e 4 de junho. Tá? Vai ser o primeiro Conference Brasil, tá? Nós chamamos Conference 2020, FETransporte Brasil. Primeiro Conference totalmente online, tá? Onde nós vamos discutir todas as questões, o que nós discutimos aqui hoje, né, as evoluções que houveram nesses 2 meses, né, e principalmente falar um pouco sobre conteúdo relevante ao mercado de seguros, de carga, né, e também de vida. Vamos estar trazendo aí 3 conferencistas importantes, principalmente presidentes de companhias que já confirmaram sua presença. Além disso, teremos quadros com diretores de transporte de seguradoras, certo? Foi uma grande coincidência, porque, na realidade, nós já tínhamos preparado todo esse material em outubro do ano passado. Né? É verdade, O transporte já tinha se preparado com antecedência, não sabíamos nem que iria acontecer efetivamente, estávamos nos preparando aí para um conferência com 700, 800 pessoas, e já estamos aí com uma expectativa de mais de 1.500 pessoas para este conference. Então, quem está nos assistindo, por favor, inscreva-se aí, né, para esse evento, né, como eu disse, totalmente online, vai ser o primeiro evento totalmente gratuito, certo? Onde nós vamos tomar como relevância, né, o seguro de transporte de cargas no Brasil, mas também o seguro de vida. Tá? Vamos trazer alguns diretores também de seguradoras falando um pouco do momento do seguro de vida no Brasil. Falando um pouquinho mais do evento, pessoal, o Bruno, o pessoal está colocando o link aí nos comentários, então se você consegue se inscrever. E lembrando, é um evento online, 100% online, gratuito, então você pode se inscrever gratuitamente, não precisa ter nenhum custo aqui. E nossa expectativa é que a gente tenha a participação... Pessoal, vem contribuir, muito importante. Isso aí. A gente vai ter a participação aí de pelo menos uns 35 convidados. E a gente, como o Rogério falou, a gente está falando de diretores de companhias, da área de transporte, subscritores, diretor da área comercial, diretor da área de subscrição, CEO de algumas companhias. A gente também, algumas áreas que estão relacionadas, né, ao seguro de transporte, pessoal de averbação, de assistência 24 horas, de tecnologia, de cadastro. Então, a gente está compondo esse time aí de palestrantes convidados de forma que a gente consiga atender o máximo possível de assuntos aqui que sejam relativos para quem já trabalha, né? É um evento para quem não conhece de transporte, não. É um evento para todos os tipos de corretores. Para quem quer começar nessa área, para quem já é experiente, já conhece o ramo, e para quem é especialista. Com certeza vai ter algo aqui que vai acrescentar aí no dia a dia, no trabalho. A gente já tem todo o time da FETransporte Brasil aí confirmado, com palestras, com workshops, o Vitor, o próprio Rogério. A gente tem gente do nosso mercado que também vai falar.
pessoal da Gap, o Leandro, e tem mais convidados aí que vão ser confirmados nas próximas semanas e a gente vai estar inserindo aqui. Então, pessoal, se inscreve. Anderson, Diga, só Rogério. acrescentar, né, rapidamente, é importante que nós falaremos sobre técnica de seguro transporte de carga, falaremos sobre visto, sobre cadastro e consulta, sobre gerenciamento de riscos, né, com os principais players do mercado aí, tá? Isso aí. Então, o objetivo é trazer informação, né, e como eu disse, né, como hoje no webinar, é trazer conteúdo para o mercado, né, e produzir conteúdo para o mercado. Esse é o principal objetivo nosso. Programação, pessoal, a gente vai liberar em breve, assim que a gente tiver confirmado todos os palestrantes, mas pode ter certeza que vai ser bem abrangente, aqui você vai conseguir ter um conhecimento bem aprofundado em relação às diversas áreas aí que envolvem a atuação na área de seguro de transporte de carga. Dúvidas, lá na última sessão lá do site você consegue tirar algumas dúvidas relacionadas ao evento, e a gente já conta com alguns patrocinadores, a Argo, a Global, a Gap, a HDI Seguros, o apoio do Clube de Seguradores da Bahia, o apoio de mídia lá do CQCS e a Educa Seguros e Seguros na Prática aqui. Então esse evento aqui é uma realização da Educa Seguros, da FETransporte Brasil, e a gente espera contribuir bastante aí para o mercado de seguros de transporte de carga, não é isso, Rogério? É isso aí. A ideia é essa. Legal. Então, pessoal, bastante nesse período. Fica aqui o convite para vocês participarem do evento. Pessoal, venham, por favor, inscrevam-se, né? Vocês são muito importantes para o mercado como um todo, né? E as ideias, eu acho que quando elas são compartilhadas, elas fluem mais, né? Para que surjam para o mercado novas metodologias, né? E essa é a contribuição hoje que a FETransporte, a Educa Seguros quis dar aqui e deixar um grande abraço a todos aí que nos assistiram. Legal, Rogério. E em breve a gente encaminha um e-mail aí falando um pouquinho mais das dúvidas, dos comentários que ficaram das perguntas que ficaram faltando responder, e a gente comunica como é que a gente vai responder essas dúvidas aí que ficaram pendentes, pessoal. Então a gente agradece aqui novamente a participação de todos vocês e até o próximo encontro. Não é isso, Rogério? Até um próximo encontro. Estamos juntos. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. E obrigado.